Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Essa palavra o Senhor revelou para mim na segunda-feira de manhã, e eu fiquei meditando nela durante a semana, e eu creio que ela vai falar ao seu coração também. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 51 até o 56. Amém? Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Pode se assentar. O tema que eu dei a essa mensagem é determinados a ir a Jerusalém. E tremendo que todos os louvores que já foram aqui entoados veio confirmar essa palavra, falando dos céus, falando de Jerusalém. E o capítulo 9, irmãos, do Evangelho de Lucas, ele é muito rico em tantas informações. E o que me chama a atenção é que no capítulo 9 é que Jesus ensina para nós como ser seus discípulos. Nós vamos encontrar várias referências aqui acerca dos que seguem a Jesus, né, que devemos carregar a nossa cruz, enfim. Ele é um capítulo muito abençoado. E aqui no versículo 51, onde nós lemos, diz que aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Interessante porque Jesus, ele ia a Jerusalém desde a sua infância. Ele era acostumado a ir a Jerusalém, a celebrar as festas. Quando ele era criança, ele ia com seus pais, e ele foi várias vezes a Jerusalém. Só que desta feita, aqui quando Lucas relata aqui no versículo 51, ele diz que manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Esta seria a sua última viagem para Jerusalém, aonde ele iria passar pela morte de cruz. Então é muito interessante observar na sequência, quando Lucas vai escrevendo, tudo que vai acontecendo até Jesus chegar em Jerusalém, até ele ser aclamado como rei, quando ele entra montado em um jumentinho na cidade, quando ele celebra a última Páscoa, e ele institui a Santa Ceia. É tão tremendo os detalhes que Lucas coloca para falar sobre essa última viagem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Manifestou o firme propósito, irmã Josmara, de ir a Jerusalém. E eu já quero trazer uma pergunta de reflexão para mim e para você. Como está o seu propósito de ir para Jerusalém nessa manhã? Aleluia, está firme esse propósito? Porque durante esse ano nós passamos tantas provas, tantas dificuldades, mas em meio a tudo isso o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou.
O Senhor guardou a nossa fé, o Senhor guardou o nosso coração nele, o Senhor guardou a nossa mente nele, para que nós não viéssemos a desistir, pastor Juarez. Tantas investidas do inimigo contra a nossa mente, tentando nos desanimar, mas em todas elas nós fomos mais do que vencedores, porque Jesus esteve ao nosso lado, Jesus esteve conosco. E é interessante porque quando a gente começa a ler aqui o capítulo 9, Lucas também ele relata aqui a transfiguração de Jesus. Antes dele iniciar essa última viagem, Jesus ele sobe ao monte para orar. E ele leva consigo, os seus mais chegados discípulos, que é Pedro, Tiago e João. E eles estavam ali no monte orando, e a glória do Senhor tomou conta do ambiente. Jesus se transfigurou, ou seja, o rosto de Jesus foi tomado pela glória de Deus. E eles tiveram uma experiência tremenda ali naquele monte. E quando eles estavam ali no monte, ali no capítulo 9, versículo 30, diz que: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, pastor Jefferson, o assunto do monte era a morte de Jesus. Era a morte de Jesus. Alabaia. Eita glória. É forte isso aqui, irmãos. Eles estavam conversando do que ia acontecer com Jesus lá em Jerusalém. Pastora Rosângela, agora imagina o coração de Jesus. Ele estava consciente do que ele ia passar lá em Jerusalém. Então eu creio que naquele monte, naquele momento, ele dá um abraço no seu pai. E naquele abraço, naquele momento, ele recebe força para continuar cumprindo a sua missão. E Jesus em todo o tempo, irmãos, ele estava consciente da sua missão. Aqui no próprio capítulo 9, no versículo 22, a palavra do Senhor diz: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Sempre Jesus estava falando com os discípulos acerca do que iria passar, acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. Então Jesus ele tinha plena consciência da sua missão e do que ele veio fazer na terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o que significa essa viagem de Jesus para Jerusalém? Significa assumir a cruz, significa pagar o preço pela minha vida, pela sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora é interessante porque o próprio Lucas diz que completando-se os dias para a sua assunção, quando ele retornaria e se assentaria à direita do trono do Pai. Então qual seria a base dessa convicção de Jesus para ir para Jerusalém? A base dessa convicção, meus irmãos, é a assunção ao céu, é o trono de Deus. Deixa eu te falar algo. Quando eu sei que Deus tem uma palavra de vitória, quando eu sei que Deus tem uma promessa para cumprir na minha vida, não importa o que eu vou passar no percurso, não importa o processo, não importa o processo que eu vou passar, porque eu sei que lá no final eu tenho a certeza da minha vitória. Eu sinto o Senhor nessa palavra. Jesus sabia acerca dos cravos que seriam pregados nas suas mãos e nos seus pés. Jesus tinha consciência da coroa de espinhos que colocariam sobre a sua cabeça. Jesus tinha consciência da covardia de Pilatos. Jesus tinha consciência das calúnias que seriam faladas sobre ele.
Jesus tinha consciência de tudo, mas ele tinha uma convicção dentro dele, da sua alma, aleluia, que após aquele processo de dor, ele seria assunto ao céu novamente, ele voltaria a sentar-se no trono do Pai. Você tem consciência do que te espera na Nova Jerusalém? Então esse processo que você está passando faz parte dessa viagem. Aleluia. É manhã de você levantar a sua cabeça. É manhã de você renovar o seu compromisso com o Senhor. É manhã de dizer para Ele, para o Espírito Santo que habita em você, dizendo: Espírito Santo, eu estou determinado, eu estou determinada a ir para Jerusalém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora é interessante aqui na sequência do texto, aqui no versículo 52: e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles a uma aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto, o semblante dele, era como de quem ia para Jerusalém. Só lembrando, irmãos, que havia um conflito entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Para você entender melhor, você tem que ler lá em 2 Reis, capítulo 17, aonde que explica certinho esse conflito. Mas resumindo, depois da morte do rei Salomão, o povo judeu ele se dividiu em dois reinos, né? Que é o reino do norte, e que Samaria ficou sendo a sua capital, e o reino do sul, aonde Jerusalém passou a ser a sua capital. E teve um período, né, pós-cativeiro, durante o cativeiro, que os judeus eles acabaram se casando com mulheres de outras nações, pessoas pagãs. Eles se misturaram, na verdade. Então ficou um judeu, né, falso, não ficou um judeu legítimo, porque ao mesmo tempo que eles seguiam a lei de Moisés, eles também prestavam culto a outros deuses. Então se começou aí a acontecer um conflito entre os judeus e os samaritanos. Nós temos um exemplo de quando Jesus ele entra em Samaria, em João 4, que ele vai até o poço de Jacó, e ele tem um encontro com a mulher samaritana. Ali Jesus ele começa a quebrar essa barreira entre judeus e samaritanos. Nós vemos a obra que Jesus fez na vida dessa mulher. Ela mesma passou a anunciar acerca de Jesus em Samaria. Mas mesmo assim havia esse conflito, essa rejeição, né, por parte dos samaritanos para com os judeus. Então eles não receberam a Jesus, negaram o pouso, fecharam a porta, né? Mas por quê? Por que eles fecharam a porta? Por que eles negaram pousada para Jesus? Porque eles viam no semblante de Jesus, pastor Tiago, uma determinação. Lucas é tão detalhista que ele fala assim, eu amo essa palavra, porque diz, o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Como será como será que estava o rosto de Jesus, sabendo que em Jerusalém aguardava a sua morte, a cruz que ele carregaria? Mas ele estava tão determinado que, eu acredito aqui, conjecturando aqui, né, os samaritanos olharam para ele e falaram assim: esse aqui não está com cara que quer dormir não, esse aqui não está com cara que quer descansar não, esse aqui está com semblante de quem quer viver um propósito, esse aqui está com semblante de quem quer alcançar o foco da sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que tremendo, que tremendo. E eu comecei a meditar quais seriam esses aspectos que estavam no rosto de Jesus, que estavam no rosto dos discípulos que estavam com ele. E um dos aspectos que eu pude entender era um posicionamento, era uma tomada de decisão. Ou seja, se Deus falou comigo que tem algo para fazer na minha vida,
Qual é o meu posicionamento? O que eu fiz durante o ano de 2024 para viver o propósito de Deus? Será que eu consegui atingir o alvo? Eita, Deus está falando aqui. Quais foram os frutos que você colheu na casa do Senhor? Você viu o resultado no teu ministério? Você viu pessoas se rendendo a Jesus através da sua vida? Como está o seu semblante? As pessoas que convivem comigo e com você, será que elas veem esse semblante de determinação de ir para Jerusalém? Aleluia! E é interessante porque, para a gente ter esse aspecto, esse semblante, nós precisamos andar com Jesus. Porque aqueles discípulos foram enviados na frente para preparar a pousada. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus. E quem anda com Jesus, ele pega as suas características. Ele pega esse aspecto de quem vai para Jerusalém. Ele é diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quem está indo para Jerusalém, o aspecto do seu rosto é de obediência. No seu semblante vê uma prontidão em servir, em obedecer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu gosto muito de um texto que o escritor aos Hebreus, ele escreve, eu quero ler aqui para você, em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7, falando acerca da obediência de Jesus. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em todo o tempo Jesus, ele estava disposto a obedecer à vontade do Pai. Ao ponto de quando ele está no Getsemane, que ele estava numa angústia terrível na sua alma, dele dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não se cumpra o que eu quero, mas a tua vontade. Então a obediência à palavra, meus irmãos, é a base de tudo para nós chegarmos na Jerusalém celestial. É a base de tudo, é a obediência. Um outro aspecto, característica, é viver o evangelho da cruz. Hoje em dia, a maioria dos crentes está em busca de um evangelho triunfalista, aonde todas as portas se abrem, aonde tudo dá 100% certo. Se uma coisa dá errada, já não quer mais servir a Jesus, irmão André. Se algo não aconteceu como havia planejado, já quer desistir de servir a Cristo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia. A cada dia pegar a nossa cruz, a cada dia se levantar com a graça de Deus e dizer: eu vou vencer o meu eu vou vencer a minha carne, eu vou vencer e eu vou chegar na Jerusalém celestial. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Interessante que quando Lucas fala que os samaritanos negaram pousada, assim, aqui não tem lugar para vocês não, porta na cara, porta fechada. Agora vocês imaginam, né? Jesus sai da Galileia, e isso que ele pegou a rota mais curta para chegar em Jerusalém. E quando eles receberam esse não, quando eles foram rejeitados pelos samaritanos, agora se coloca no lugar deles. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação diante de uma rejeição? Quem sabe durante esse ano você foi rejeitado em alguma situação. Quem sabe alguém te rejeitou, quem sabe na tua própria família, não sei, no ministério, quem sabe no seu trabalho, eu não sei o que aconteceu contigo nesse ano. E diante dessa rejeição, qual foi a reação dos discípulos?
Tiago e o João. Eu fiquei pensando, pastor Jefferson, esse João é o mesmo que escreveu o Evangelho. Esse João, ele era fogo puro no começo, pastor Tiago, porque ele tinha um comportamento assim impulsivo, né, no começo. E eu percebi o quanto Deus trabalhou na vida desse homem, o quanto a palavra transformou a vida dele. Jesus chamava ele de filhos do trovão, eles eram irmãos. Olha o quanto que Deus mudou a vida de João, ao ponto dele ser chamado o apóstolo do amor. E diante da rejeição do samaritano, ele fala assim: ô Jesus, o senhor quer que manda fogo no céu, que mata todo esse povo aqui? Acabar com toda essa aldeia aqui de samaritano? E eu fiquei analisando, né? Quantas vezes a gente está orando por uma pessoa da família, a gente está orando por alguém, tentando ganhar aquele abençoado para Jesus, né, pastor? E a pessoa não está nem aí para nós. Você vai lá na casa, faz barro, né? Faz campanha, vai para o monte, leva o nome do abençoado para o monte, ora, paga preço, faz visita, né? E está ali no telefone, né? A hora que o sapato aperta, o abençoado te procura. E daí você fala assim: misericórdia, vou largar esse trem para lá. Sim ou não? Quem já passou essa experiência aqui? Eu já, né? Rapaz, dá vontade de, né? Misericórdia, né? O povo não quer compromisso, a pessoa não quer largar do vício, a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Dá vontade de mandar mesmo que o fogo desça do céu, né? Vai para o inferno, vai, né? Sim ou não? Eu lembro no início da minha conversão, eu não tinha experiência que eu tenho hoje, irmãos. E aí eu era bem assim, bem radical, né? Aí Jesus foi mudando, né? Colocando mais amor, mais mansidão. Mas no começo que a gente se converte, a gente já quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. É verdade, pastor. Eu era desse jeito. Eu era uma pessoa assim: ó, você vai para o inferno. Eu falava no começo da minha conversão, porque eu não tinha experiência nenhuma, irmãos, né? A gente que é novo convertido, a gente tem aquele primeiro amor, você quer ganhar todo mundo para Jesus, quer ganhar no laço, né? E eu fiquei aqui analisando a atitude do Tiago e do João. Eu acho que eles lembraram do profeta Elias, né? Que Elias orou e falou assim: se eu sou homem de Deus, então caia fogo do céu e consuma o seu capitão e os 50, né? E aí Jesus olha e fala assim para eles: ei, de que espírito vocês são? É forte. De que espírito vocês são? E aí Jesus declara dizendo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Então quem sabe nesse ano você orou por alguém, como eu orei por alguém, e não aconteceu ainda o resgate, não aconteceu ainda a libertação. Fique tranquilo. Fique tranquilo, continue orando, porque no tempo certo Deus vai fazer a obra. Eu não sei o que você colocou diante de Deus, o projeto que você colocou diante de Deus esse ano não se cumpriu, fica tranquilo, não é tempo. Deus está criando uma estrutura, Deus está trazendo maturidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu aprendo muito, irmãos, no discipulado do batismo, porque as pessoas chegam com uma expectativa de se batizar. E quando a gente começa a ministrar a palavra, falando da realidade, como que é ser cristão, como é nascer de novo, muitos irmãos retrocedem. Por quê? Porque não estão dispostos a pagar o preço, a ter uma aliança com Jesus, a renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. E por outro lado, a gente vê aquele que mergulha mesmo e que está decidido a romper com tudo isso. Mas é tudo um trabalhar de Deus, e é no tempo de Deus. Então a pergunta que eu te faço para você nessa manhã: o que é a Samaria para você na tua vida hoje? Qual que é a situação? Qual é a rejeição? Qual é o conflito que está dentro da sua alma hoje? Fica tranquilo, porque Jesus, Ele usa de misericórdia com os samaritanos, e diz a palavra que eles foram para outra aldeia. Se você continuar estudando a palavra, você vai ver que lá no livro de Atos, no capítulo 8, Deus usa um apóstolo chamado Filipe, e ele vai até Samaria e acontece coisas extraordinárias. Diz que havia alegria naquela cidade.
Aleluia. Porque no tempo de Deus todas as coisas são formosas. No tempo de Deus todas as coisas são belas. Aleluia. Diz a palavra que os samaritanos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então aquele que rejeita Jesus em um dia, em um outro dia, Nenê, ele pode abrir o coração e ser cheio da presença do Senhor. E quem sabe nós que sentamos na cadeira de juiz para julgar alguém, quem sabe, estamos friozão na fé, estamos morno, e aquele vai abrir o coração e Deus vai usar de forma extraordinária. Aleluia, eu sinto o Senhor nessa palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus. E uma coisa interessante que o Espírito Santo ministrou meu coração também, sobre esse aspecto que estava no rosto de ir para Jerusalém, é a alegria da salvação, meus irmãos. Muitos têm perdido a alegria da salvação. O que é essa alegria da salvação? É como Davi diz no Salmo 51: cria em mim um coração puro, um espírito reto, devolve-me a alegria da salvação. Porque servir a Jesus não é para ficar rico, não é para trocar de carro, não é para comprar melhor casa. Tudo isso é consequência de servir a Jesus. Mas a alegria da salvação é ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do céu, meu irmão. Isso é servir a Jesus com alegria. A alegria da salvação ninguém pode roubar de mim e de você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E outra coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração: quando a gente anda com Jesus, quando a gente está no caminho de Jerusalém, a gente quer matar a saudade de Deus. Como assim, missionária? Matar a saudade de Deus? Sim. Abra a tua Bíblia comigo lá em Jeremias. Eu já estou quase concluindo aqui. Jeremias capítulo de número 2. Jeremias capítulo de número 2, versículo 1 ou 2. Deus está com saudade de você. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Sabe esse deserto que você passou esse ano? Sabe esse deserto que você está passando? Deus está com saudade de você. E Ele permitiu esse deserto para te trazer para perto, para o aconchego novamente, para a oração, para o momento de intimidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos determinados a ir a Jerusalém? Sim? Quantos estão determinados? Eita glória. E eu quero ler o último versículo aqui com você, que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de cima é livre. Aqui Paulo ele faz uma alegoria usando duas mulheres, Agar e Sara. Quando ele fala da Jerusalém terrena, ele está falando da lei, ele está falando de Agar. E quando ele fala da Jerusalém de cima, ele está falando de Sara, que gerou o filho da promessa, Isaac, que foi direcionada pelo Espírito de Deus. Então a Jerusalém do alto, a Jerusalém
de cima, ela é livre. Isso fala da minha e da sua liberdade como filho de Deus. Para eu chegar lá, eu tenho que deixar todas as bagagens, eu tenho que deixar tudo aquilo que impede de eu alcançar essa vitória. E o próprio Paulo dizendo aqui no capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você está livre para ir para Jerusalém? O que precisa ser deixado nessa manhã no altar do Senhor? É uma manhã de decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar nessa manhã? Amém, queridos? Fica de pé comigo. Pode subir o ministério de louvor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero ler o último texto aqui com você. Como que é a Nova Jerusalém? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler para você nessa manhã. O que nos aguarda? Olha o que diz aqui o texto. Apocalipse 21, versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, diga glória. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, fala comigo, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora tem um detalhe importante. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Jesus está falando conosco nessa manhã. Esteja determinado. Se tiver alguma coisa que está te impedindo de crescer espiritualmente, de crescer na graça, no conhecimento da palavra, mude essa mentalidade, porque o Senhor quer que você chegue lá na Jerusalém Celestial. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Tem aquele louvor lá, aquele lá. Vamos ouvir aqui um pedacinho de um louvor e já vamos orar. Amém? Escute. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino do gozo celeste,
crentes de toda a idade, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade, Oh, aleluia. das glórias que lá hei de ver. Alguém posso ter quando ver o Senhor, rodeado de grande esplendor. Eita glória. Eita aleluia, Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu não sei como foi esse ano para você. Eu não sei quais os processos que você passou. Mas o Espírito Santo veio falar conosco nessa manhã que precisa haver uma decisão, uma determinação de continuar. Independente que se a palavra que Deus tinha sobre você se cumpriu ou não, independente se a promessa se cumpriu ou não, dentro da nossa alma precisa ter uma convicção. E que esse aspecto que estava no rosto de Jesus, essa convicção e determinação, esteja sobre a nossa vida, esteja sobre o nosso semblante, porque nós não sabemos o que vamos passar no dia de amanhã, nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós, nós não sabemos o processo que ainda vamos passar na mão do oleiro, mas nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, de que o Senhor estará conosco, amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua igreja nesta manhã. Senhor, eu clamo a ti, Senhor, pela tua presença sobre a vida de cada um dos teus servos. Pai, eu não sei qual é a dificuldade deles, Pai, mas que o Senhor venha colocar essa convicção, essa certeza da vida eterna, Pai, e que não vale a pena, Senhor, ficar pelo meio do caminho, não vale a pena retroceder, não vale a pena desanimar, Senhor. Deus, visita o teu povo com graça, com unção, com ousadia. Renova, Senhor, a fé, renova a esperança nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Coloca uma esperança viva, a certeza, Pai, de chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, Pai, em nome de Jesus. E você diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor.